Deus bendito, Deus eterno, nós te glorificamos, Senhor, por esta oportunidade que aqui temos, ó Deus, porque está escrito que o povo perece por falta de conhecimento, Senhor, e nós aqui temos, ó Deus, esta oportunidade para pararmos e meditarmos na Tua palavra. Por isso te glorificamos, pois também está escrito: aquele que guardar os Teus mandamentos terá vida por eles. E como guardarão, ó Deus, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir, de aprender, de meditar, ó Deus? Então nós te glorificamos por esta hora, por este momento precioso em que temos a oportunidade de conhecer a Tua vontade, conhecer a Tua palavra, conhecer os Teus decretos e nos enquadrarmos nele. Por isso, Senhor, nos abençoa, ó Deus, não apenas para ouvirmos, mas realmente para guardarmos no nosso coração, porque o Senhor certa vez disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso, Deus, nós te pedimos graça e misericórdia nesta hora. Dá-nos a tua compaixão, ensina-nos o caminho que devemos andar e glorifica o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos seguir então livro do profeta Daniel, no capítulo 9. E hoje nós temos, mais uma vez, alguns detalhes bem interessantes para relembrarmos neste capítulo 9, porque nós temos o nosso primeiro seminário, que foi fundamentado na apostila, onde nós tiramos assim vários pontos importantes, vamos assim dizer, principais na doutrina do Evangelho. E naquele nosso primeiro e segundo seminário, ali está uma coisa muito tremenda que o Senhor Deus nos tem dado, no primeiro e no segundo seminário. De vez em quando algum irmão chega para mim e diz assim: pastor, eu estava ouvindo aquele seminário lá de 2008, sei lá de 2009, e conta as experiências que tem tido. Mesma coisa com as mensagens, pastor, eu estava ouvindo aquela mensagem tal, de 2008, que coisa, que isso, que aquilo. Então, quer dizer, você precisa atentar também para essas coisas que você não ouviu, porque as coisas costumam ser repetidas sim, mas dificilmente repetidas da mesma maneira. Então, se você não pagar o preço, de conhecer, fica difícil para a sua própria caminhada. Por quê? O Evangelho tem toda uma história. O Evangelho não é uma história. Se eu me converto hoje, mas o Evangelho já tem 2000 anos de história. Eu não preciso saber da história desses 2000 anos? Se preciso. Se eu não tomar conhecimento desses 2000 anos de história, eu serei um bom crente, um bom cristão? Serei não, vai faltar muita coisa na minha caminhada. E mesma coisa é essa dispensação em que nós nos encontramos. Nós não somos um segmento das igrejas que ficaram para trás. Nós não somos um segmento das assembleias, dos batistas, dos metodistas, dos presbiterianos. Nós somos uma nova era. Nós somos uma nova dispensação. Então, quem já chegou e a dispensação já estava em andamento, para ser um bom cristão nessa dispensação, tem que entender desde quando ela começou. Senão nós vamos nos deparar como casos que nós temos aqui no ministério, de pessoas chegarem para mim e dizer assim: não, eu convidei o meu colega lá do trabalho para ele vir aqui na igreja, porque ele teve um sonho assim, ele viu isso, ele viu aquilo, então eu convidei ele para vir aqui na igreja, mas ele disse que a igreja aqui é muito longe, então eu aconselhei ele a procurar uma igreja perto da casa dele. Falei, então vou fechar as portas, já que as pessoas podem procurar uma igreja perto da sua casa, eu fecho as portas, não tem problema nenhum, não tem princípio, não tem razão de existir a geração Jesus Cristo.
se eu posso aconselhar alguém a procurar uma assembleia, um batista. Então eu não sou a restauração, eu sou apenas mais um no meio da multidão. Porque são pessoas que não têm se preocupado em entender o que é restauração. Daqui a pouco tem gente aí nos confundindo com o satanismo da Universal. Daqui a pouco tem gente aí nos confundindo o nosso Deus com o Deus da Igreja Católica. Só vai faltar isso. Então o que você precisa? Conhecer tudo que ficou para trás. Hoje nós temos tudo isso pelo milagre que Deus realizou através da tecnologia. Temos tudo isso arrumado, organizado. Quem quiser, só vai depender do interesse de cada um, né? Eu quero todas as mensagens desde o começo que começou a gravar. Nós temos como fazer isso a um custo baixíssimo, baixíssimo. Agora, porque eu falo isso sempre, eu nem sei, eu acho que é realmente Deus querendo lutar pela vida de cada um. Porque eu garanto mesmo, quem chegou no ministério hoje e está vivendo daqui para frente, não vai ser nada, é ilusão. O ministério tem uma raiz. Eu não posso me converter hoje com Jesus que me leva para o céu. Eu tenho que tomar conhecimento do que esse Jesus fez lá no passado para que hoje pudesse me levar para o céu. E se eu quiser ser um cristão firme na restauração, eu tenho que saber o porquê de Deus trazer a restauração à existência. Senão eu vou apenas achar que eu sou apenas mais uma igreja. Tá? Então, fica essa dica para você. Os seminários estão aí gravados, espalhados, está lá na internet, tudo de graça, à disposição. Se alguém não tem internet, tem como fazer sim, está tudo preparadinho, as matrizes, tudo montada para quem realmente tem dificuldade de acessar a internet. Então, nós vamos seguir aqui. Daniel, no capítulo 9, e diz: no primeiro ano de Dario. Eu quero que você observe essas colocações de data que o profeta Daniel traz. Por exemplo, aqui ele está dizendo no primeiro ano de Dario. Tem outras coisas que ele vai demonstrar que ele está em outro reinado, no reinado de Nabucodonosor, no reinado do filho de Nabucodonosor. Mais para frente ele vai falar do reinado de Ciro, que já vem depois de Dario, e coisas desse tipo. Então isso é importante, senão às vezes você pode se confundir com algumas coisas, o que aconteceu primeiro, o que não aconteceu, isso não combina com isso, porque às vezes o próprio livro pode estar fora de cronologia nas narrativas. Então vamos lá, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, quer dizer, Babilônia, né? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, veja o que Daniel faz. Ele diz que no reinado lá, ele entendeu pelos livros. Então Daniel foi fazer o quê? Se ele entendeu pelos livros, o que ele foi fazer? Foi estudar. Ele foi ler. Ele foi pesquisar. Enfim, qualquer coisa dentro desse contexto foi o que Daniel foi fazer. Quando ele tomou conhecimento de coisas que tinham sido ditas, assim, imagina uma coisa. Daniel não foi um dos levados cativo para a Babilônia? Então, quando Babilônia invadiu Jerusalém, Judá, Daniel já estava vivo. Com que idade Daniel estava? Eu não sei, mas ele já tinha uma certa idade, porque ele não foi um dos escolhidos para servir no palácio. Então podemos imaginar que Daniel não era nem um molequinho de 10 nem 11 anos.
Vamos jogar aí para Daniel uma idade de 15, 16 anos, um pouquinho girando em torno disso. Aí agora ele diz o seguinte: eu fui ler os pergaminhos de Jeremias e ele teve acesso a isso, tá? Ou seja, de alguma maneira, eu posso até imaginar que ele trouxe esses pergaminhos. Ele era um dos nobres, das famílias nobres, e as famílias nobres costumavam pagar para ter uma cópia dos pergaminhos. Então, Daniel, de alguma maneira, teve em suas mãos cópias do que Jeremias havia dito. Ele foi ler isso e ele entendeu que o tempo do cativeiro de Jerusalém era 70 anos. Ele entendeu o seguinte: é agora. Chegou o tempo de se cumprir a libertação de Israel. São 70 anos. Qual a idade de Daniel aqui? Se ele já está cativo há 70 anos. Qual a idade dele? No mínimo, vamos jogar, no mínimo, o camarada tem aí uns 80, né? Se passasse mais um, seria multado. Então, Daniel não é um moleque. E olha a perseverança deste homem, mesmo em cativeiro. Ele hoje está lá, no mínimo, com 80 anos, e quando se olha para a vida de Daniel, caramba, se vê Deus. Ele é perseverante, ao contrário de muitos. Pô, estou cativo mesmo, né? Ah, vou fazer o quê? Estamos em cativeiro. Não, Daniel, em cativeiro, ele está no centro da vontade de Deus. Não é mais ou menos o que deve ser o retrato da igreja? Caramba, estou em cativeiro. Eu não vou mudar o mundo, mas eu vou fazer a minha parte. Eu não vou mudar o mundo, eu sei muito bem que não vou mudar o mundo, mas eu não perco o ânimo de fazer a minha parte. Que nem aquele jovem que passou pela praia, e quando ele vai caminhando pela praia, ele vê um monte de estrelas do mar que foram jogadas na areia, e o sol ali esquentando, e elas vão morrer ali. Aí o jovem vem e vai catando as estrelas do mar e vai jogando de volta para o mar. Vai jogando. Aí um senhor olha e diz assim: ei, menino, você não está vendo que você não vai conseguir colocar esses milhares de estrelas do mar de volta para o mar? Você não está vendo que não vai fazer diferença o teu trabalho? Aí o jovem vai, abaixa, pega mais uma estrela, joga no mar e diz assim: eu fiz diferença para essa. Ele sabia muito bem que ele não ia conseguir jogar aquelas estrelas todas de volta para o mar. Milhares e milhares em toda a orla marítima. Mas não fez diferença para aquela? Aquela não retomou a vida? Aquela não vai procriar? Então, de alguma maneira, o que é que nós temos que fazer? A nossa parte. Só que tem pessoas que olham as circunstâncias que o envolvem e esquece da mão poderosa do Deus que o guarda. Não, ali tem uma parede. Não tem jeito. Como que eu vou passar por aquilo ali? Quem tem fé não enxerga a parede, enxerga Deus. Esse é Daniel, que representa a igreja dos últimos tempos. Uma igreja que consegue se transformar além de igreja, porque as igrejas está escrito que elas adormecerão. Mas Daniel se torna tão poderoso que ele se torna o grito da meia-noite, quando Israel está cativo, cercado pelos inimigos, governado totalmente por ímpios, que tinham um domínio sobre toda a terra. Daniel consegue ser um servo de Deus, fazendo diferença, inclusive influenciando na corte dos ímpios, fazendo reis ímpios temerem e tremerem e editarem coisas para glorificar o Deus de Daniel. Isso é a história, né? Então, Daniel aqui não é nenhum garotinho. Aqui nesse capítulo 9, nessas narrativas, ele já tem que ter pelo menos aí uns 80 anos, no mínimo. Alguns começam a caminhada e param, né? E não vê os resultados. Quer dizer,
nesses 80 anos, é que Daniel vai receber também mais uma das suas grandes revelações. Isso me faz lembrar como muitas pessoas começam a caminhar muito bem e no meio da caminhada elas fraquejam, elas desanimam e elas não imaginam o galardão que elas perderam. Hoje nós estamos aqui estudando o livro do profeta Daniel. Lá no céu, Jesus está dizendo assim: ô anjo, vai lá buscar Daniel aqui para mim. Daniel, nesse momento, toma aqui, ó, essa condecoração. Aí Daniel está dizendo assim para Jesus lá no céu: mas Senhor, eu já não recebi todos os meus galardões? Não, Daniel, nesse momento está sendo gerado lá na terra mais um galardão para você. Por quê, Senhor? Porque estão estudando aquilo que você foi valente de conquistar, as revelações do meu Espírito. É infinita as condecorações do Senhor. Daniel foi chamado à sua recompensa e hoje nós aqui estudando porque Daniel conseguiu se posicionar para trazer, para que o Espírito Santo trouxesse essas verdades para nós. A vida de Daniel foi tão importante que nesse momento ele está sendo condecorado lá no céu. Só que tem gente que não consegue compreender isso. Ou seja, Daniel recebeu algo aqui, vamos dizer já no final da sua vida. No final da sua vida. E isso que ele recebeu aqui, hoje nós vamos ver que é exatamente aquilo que nos faz entender mais uma vez que estamos no final dos tempos. Nós já vimos o final dos tempos com a estátua, não foi isso? O que mais? Tivemos pelo menos 3 coisas que nós vimos no final dos tempos. Quem lembra? Hã? A fornalha? Sim, a fornalha também. Teve outra coisa. Na aula passada nós vimos tudo isso juntinho. Hã? Os 4 animais, mas tinha uma coisa mais específica. A pedra sem mão? Sim, ela vem aqui na estátua, nos dedos das estátuas. Nós vimos 3 coisas e essas 2 aqui não foram. Tinha coisas mais específicas. E hoje nós veremos um 4º episódio que também nos mostra que estaremos diante do fim. No último seminário eu enfatizei claramente 3 episódios narrados por Daniel que nos mostram todos eles no final. Foram os dedos da estátua, os chifres da União Europeia e o que mais? Sim, em qual episódio exatamente nós vimos que seria o final dos tempos? Sim, o levante do meio desses chifres de um outro chifre que tiraria o sacrifício e que esse chifre aqui é o quê? O anticristo. Seria um líder mundial. Então, são 3 episódios que nós vimos e hoje nós veremos um 4º episódio no mesmo livro de Daniel, coisas que quando ele se recebeu ficou impactado, ficou até tonto, ficou doente, e nós veremos que Daniel foi um homem usadíssimo por Deus. Quando o anjo se manifesta para ele, diz o quê? Daniel, você é um homem muito amado. Imagina, para um anjo chegar para um ser humano e dizer assim, você é um homem muito amado. Ou seja, o que eu traduzo por isso? Deus lá no céu está olhando para Daniel e está dizendo assim, caramba, finalmente, eu achei um que eu vou poder deixar revelação para dali a 3.000 anos, poder do meu Espírito estar falando sobre a terra. Realmente, Daniel é um homem muito amado. Ou Deus pode trazer todas as revelações para qualquer um? Não, que nada, meu irmão. Pode não. Não é qualquer um que tem as revelações de Deus, não. Deus chama pessoas que Ele considera especiais
para revelar coisas especiais, porque tudo que ele revela tem naquilo ali um pretexto para galardoar alguém. Então nós vamos seguir. Daniel entende que está ali diante de uma situação e que esse cativeiro vai durar 70 anos. Então, conforme nós lemos o versículo, ele entendeu pelo pergaminho do profeta Jeremias. Então, quando você abre Jeremias 25, verso 11, ou Jeremias 29, verso 10, você vê o profeta Jeremias sendo usado por Deus e falando claramente: o tempo do cativeiro será 70 anos. Então, como que Daniel tomou conhecimento naquele momento presente, ou alguns instantes mais para frente do futuro? Ele teve que olhar para o passado para entender o futuro. Quando ele, conforme ele diz, eu entendi, ou seja, eu tive a compreensão, eu busquei e o Senhor me mostrou, eu entendi, né? Quando ele diz, eu compreendi isso, o que ele foi fazer? Foi orar. No que ele foi orar, ele orou fundamentado em quê? Naquilo que ele havia entendido. Tem muita gente que está orando que nem louco. Deus mata o leão, Deus mata o urso, Deus mata a serpente, Deus... Não tem fundamento na oração da pessoa, que pode parecer até grandiosa. Deus joga por terra os inimigos. Deus não sei o que, Deus não sei o que. Irmão, aprenda uma coisa. A oração eficaz é fundamentada em entendimento. A oração que traz a revelação de Deus é a oração fundamentada na própria palavra de Deus, não é no meu querer. Por isso nós dizemos, a oração não é algo natural, a oração é espiritual. Eu fico ligado ali, abro a minha boca, glorifico o meu Deus, Senhor, Tu és tremendo, Senhor, Tu és glorioso, daqui a pouco vem o Espírito Santo, aí a coisa começa a acontecer. Não adianta eu chegar diante de Deus com uma oração pré-fabricada. A oração eficaz, ela é fundamentada em entendimento da palavra de Deus. Os judeus oravam a beça, não oravam? E ainda diziam, nós temos por pai Abraão. Apesar das longas orações, a pensar de hoje estarem batendo cabeça no muro das lamentações, Jesus continua dizendo, vocês têm por pai o diabo. Entendi por onde? Eu entendi pelos livros, eu entendi pelo pergaminho, eu entendi na pesquisa que eu fiz. Ele descobriu o projeto de Deus, 70 anos tem que vir a libertação. Ora, mas lá no Egito, não foi dito para Abraão que seria o quê? 400 anos? Não foi dito que seria 400 anos? E, no entanto, eles saíram com 400 anos? Não, saíram com mais 30. Foram 430. Por quê? Porque ninguém entendeu nada, ninguém leu nada, ninguém pesquisou nada, ninguém buscou nada, ninguém quis revelação. Um bando de preguiçoso entregue lá, os sacerdotes estavam todos já esquecendo da sua linhagem, ninguém estava nem aí para Deus. Resultado? Mais 30 anos de cativeiro. Por quê? Porque chegou a hora da libertação, não houve nenhum clamor. Do meio do povo não tinha ninguém. Deus teve que achar um fugitivo lá no deserto chamado Moisés. Esse Moisés que foi encontrado lá no deserto. E o povo todo? Não tinha nada, não tinha ninguém para se levantar no meio daquele povo. Porque ninguém estava nem aí, estavam simplesmente entregues ao cativeiro, diferente de Daniel, que não está entregue ao cativeiro. Quando ele chega no cativeiro, que o homem propõe lá o vinho, a carne e não sei o que, um monte de coisa lá, ele sai com uma ideia e diz assim, vamos fazer um teste aí.
Ele não está entregue ao mover do cativeiro, ele continua sujeito à vontade de Deus. Então, no Egito, 400 mais 30 anos de escravidão, por quê? Porque não houve clamor, não houve quem buscasse o Senhor. Quando foi que em Israel, lá no Egito, quando foi que se ouviu dizer que os sacerdotes se reuniam para orar, para clamar? Eles esqueceram do sábado, esqueceram de tudo. Esqueceram que tinham que buscar a face do Senhor, trabalhavam de sol a sol, não tinha nenhum conceito mais, e era uma massa. Se eles se rebelassem em massa, eles conquistariam, nem que fosse um dia de descanso, ou não? Se conquistaria. Então, meu irmão, vamos seguir aqui. Daniel entendeu pelos livros o número de anos que falou o Senhor pelo profeta Jeremias, né? Havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Bom, daí nós vamos seguir, existe uma narrativa que vai nos fazer apenas entender que não tem, no meu ponto de vista, muita coisa a sobressaltar nisso aqui não. Então diz, verso 4: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Só esse detalhe que eu quero frisar com os irmãos, porque temos pecado contra ti. Talvez nós achássemos até que Daniel não tivesse pecado tanto assim, mas ele se inclui no meio de uma geração profanada, corrompida e pecadora. Ao invés de querer se exaltar, esta é uma marca de Daniel. Ele nunca se exalta com nada. Lembra? Ó rei, eu não sou melhor que esses astrólogos da Babilônia, não. Mas eu vou dar interpretação ao rei, porque há um Deus nos céus que revela os segredos. Então isto é uma marca de Daniel, a humildade. Ele não pecou, não. Daniel não pecou, Daniel não está incluído no meio daquela geração, não. Ele tanto não está, que ele, quando foi aqui no que nós estávamos vendo, ele foi estudar o quê? O livro do profeta Jeremias. Significa que ele credibilizava aquelas palavras. Então Daniel não está incluído, mas ele não procura se destacar, ele tem a marca da humildade sobre ele. Verso 9: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nós nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Veja mais uma vez, o que ele diz? As maldições e os castigos, as imprecações se derramaram sobre nós. Essas maldições, esses castigos estavam escritos aonde? Na lei de Moisés. Ele tem conhecimento da Escritura, ele tem conhecimento de Deuteronômio capítulo 28. Daniel não é alguém qualquer,
Ele sabe lá das bênçãos proferidas, as bênçãos e maldições proferidas dos montes Geazi. Ele conhece muito bem aquilo e ele está mencionando, ele está mostrando que ele não é alguém qualquer, ele é alguém que sabe de Escritura. Verso 12. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que está escrito na lei de Moisés. Aconteceu como se deu em Jerusalém, né? Como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo nome, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então o que você vê? Uma pessoa que tem entendimento dos fatos, dos momentos, e vem diante de Deus com a oração certa. Ele vem diante de Deus com a oração certa, processada por um entendimento, por uma revelação da Escritura. Não adiantava ele, em outro tempo, fazer uma oração dessa? Israel está cativo há 50 anos. Aí vem Daniel e faz uma oração dessa. Ó Deus, em outras palavras, né? Liberta-nos. O máximo que ele podia receber era o seguinte: não, ainda falta 20 anos. Era o máximo. Aqui, no entanto, ele vai receber revelações poderosas, porque Deus opera no momento exato. Irmão, entenda isso. Deus opera na hora certa. Quando você estiver clamando e não estiver obtendo resposta, não é porque Deus não ouviu. É porque tudo tem seu tempo. Às vezes você está se antecipando e às vezes você está até atrasado. Tem que ficar ligado no mover de Deus. Como se fica ligado no mover de Deus? Caminhando na oração, caminhando no estudo da Escritura. Porque de repente você vira a página que nem pensou e ali o Espírito Santo vai falar. Você tem que ter comunhão com a Bíblia, você tem que caminhar com o Espírito Santo e não pode esquecer das suas orações. Tem muita gente aqui, meu irmão, que está se iludindo aqui dentro do ministério. Como já se iludiu em outras igrejas, continua se iludindo aqui dentro. Não tem nenhuma vida com Deus. Não tem vida de oração, não tem leitura bíblica, só pega a Bíblia no dia de ir para a igreja. Isso é a mais pura ilusão, meu irmão.
Isso é mais por ilusão em que em outros lugares você estaria dizendo assim, não, você chegou na igreja e você já venceu o diabo. Mentira, meu irmão. Isso é mentira. Você não vence o diabo, não, quando simplesmente veio para a igreja. Você vence o diabo quando você tem vida com Deus. Não é simplesmente o fato de ter chegado na igreja que vai te dar a vitória, não. Daniel não está demonstrando um conhecimento. Ele não está dizendo que ele foi aos livros, ele não está dizendo que ele foi para a súplica. Quando ele está envolvido na palavra e na oração, o que acontece? Vem a revelação. Os anjos descem a ele. E quanta gente quer revelação? Deus, fala comigo. Deus, me deixa contemplar os anjos. Deus isso, Deus aquilo. Mas caramba, passa o dia inteiro e o máximo que a pessoa faz é um pudim lá no fogão. Bíblia? Caramba, deixa a Bíblia para o pastor. Quem tem que ler Bíblia é o pastor. Eu não sou pastor, eu não fiz teologia, eu não tenho que pregar para ninguém. Às vezes deveria ter sim que pregar, só que Deus não usa, porque não tem conhecimento. Então, não se iluda, a oração de Daniel é no tempo certo, é fundamentada na Escritura, é fundamentada no entendimento e é no momento crucial que o Espírito Santo queria que aquela oração fosse ouvida nas dimensões celestes. Ele entra exatamente naquela hora. Por quê? Porque ele tem entendimento da situação. Aí o que acontece? Observa o verso 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí o anjo começa a falar com ele. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Antes de nós seguirmos, no capítulo 24, no verso 24, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta inicial sobre estes comentários, alguma breve experiência ou coisa dessa natureza. Temos aqui dentro alguma pergunta? Ninguém? Tem alguma pergunta breve aí? Uma pergunta de um ouvinte anônimo. Pastor, o anticristo é o diabo em carne e osso? Não. O anticristo não é o diabo em carne e osso, né? O anticristo é uma pessoa possuída pelo diabo, né? Tipo assim, isso é alguma novidade? Não. Hitler era possuído pelo diabo. E essas declarações históricas estão aí dos seus próprios capitães, aqueles que estavam à sua volta, né, de gente que o via. Tem filmagens do templo de Hitler, né, em preto e branco ainda. Tem filmagens na internet do templo de Hitler, tem documentários para todo lado, em que se vê ele claramente em transe, e tem declarações de pessoas que andaram junto dele. Isso é alguma novidade? Não. Para mim, por exemplo, que frequentei terreiros de macumba, onde o diabo fala abertamente, nos terreiros de macumba, a umbanda, a quimbanda, a candomblé, todo esse lixo espiritual, nós chegávamos lá para fazer uma consulta, né? Eu preciso de um emprego, eu estou doente. Eram as mais diversas consultas. O que eu faço?
como que eu me curo, e o diabo enganava as pessoas como que se fosse curar, e quanta gente eu vi morrer de enfermidades simples que o médico poderia ter curado com uma simples penicilina ou um simples antibiótico, e a pessoa acreditando que o diabo fosse curá-la, ela baixou a sepultura. Vi muito isso. Vi também outros casos de cura, mas casos de cura cujas enfermidades eram espirituais, provocadas pelo próprio diabo. Então, ele pôs, ele tirou, e com isso ele sustentava a pessoa ali, iludida, dizendo que ele tinha muito poder. Então, o que nós víamos dentro desses terreiros? Pessoas que começavam em transe, e eu cheguei a acompanhar, inclusive, algumas cenas de pessoas a serem possuídas. É uma coisa horripilante. Parece que a pessoa está num profundo sofrimento. Ela está normal conversando, aí chega a hora, né, de ela ser possuída. Aí ela fica ali mexendo numas imagens, mexendo numas coisas. Aí daqui a pouco chega a hora, ela fica parada ali. Hora mesmo, de relógio, né? A pessoa sente também a proximidade daquele espírito do mal, e nós em volta vendo tudo aquilo. Daqui a pouco a pessoa começa uma espécie de transe, tremedeiras, como se estivesse sentindo realmente dores. A coisa não é natural, ela não está normal, e de repente o espírito começa a falar. Não, aquela possessão provoca alguma coisa ruim nela, provoca alguma coisa horripilante, em que nós olhando, nós percebemos que é algo ruim. A pessoa está sofrendo para ser possuída e entrar em transe. Existe um sofrimento para que ela seja possuída e entre em transe. Assim como existe também um sofrimento na hora em que o transe vai terminar. Ou seja, essa entrada e saída do demônio no corpo da pessoa provoca um mal-estar muito grande. Então, o que nós víamos? Pessoas que começavam a entrar em transe 7 horas da noite, e a sessão ia até 10, 22, 23 horas da noite. Durante aquele período, a pessoa não tinha conhecimento de absolutamente nada. Ela não sabia quantos litros de cachaça ela tinha tomado, ela não sabia quantos cachimbos ela tinha fumado, ela não sabia quantas pessoas haviam estado diante dela, ela não sabia o que ela tinha falado, tudo que ela havia feito ali, ela não sabia de absolutamente nada. Simplesmente na hora, quando o capeta dizia assim, agora eu vou subir, quer dizer, ia terminar a sessão, né? Perguntava, tem mais alguém para ser atendido? Aí o responsável lá o responsável pela introdução das pessoas, né? Mesmo que tivesse todo mundo, o camarada que tinha que pegar cada um e levar lá diante da mãe de santo ou do pai de santo, do endemoniado. Então, quando dizia assim, não tem mais ninguém para ser atendido, bom, então eu vou subir. Aí ficava ali uma situação, daqui a pouco aquelas tremedeiras, e ia embora. A pessoa acordava como se tivesse acordado de um sono, sem saber absolutamente nada. Isso também foi visto com aquele Zé Arigó, também com esse tal de, era Rubens, né, que se chamavam Rubens, que estava fazendo umas operações, não era Rubens, um que se dizia engenheiro, depois viram que ele não era engenheiro nenhum, aí estava sendo perseguido por falsidade ideológica, não sei em que deu o caso, não sei como está essa situação. Ele começava os trabalhos dele às 7 da manhã de um dia e terminava às 7 da manhã do outro dia, ali, em pé, operando gente, ou com bisturi, ou com canivete, e para ele não fazia a mínima diferença, sem comer, sem beber e sem dormir, de 7 da manhã a 7 da manhã do outro dia. Isso se chama possessão demoníaca. Nesse caso, possessão demoníaca, em que a pessoa não tem nenhuma consciência. Depois, quando terminava a sessão desse Rubens, ele chegava para os seus ajudantes e dizia assim, quantas pessoas tiveram aí hoje? Porque ele não tinha a mínima noção. Quais foram as operações que foram feitas? Aí um dizia assim, não, teve caroço, não teve negócio na vista, teve negócio na cabeça. Ele mesmo não sabia de nada, ele não viu nada. Assim será o anticristo, uma pessoa possuída, manipulada pelo diabo a extremos, em que você poderá tacar fogo no corpo dela e ela não vai sentir nada.
porque ela está com os seus sentimentos completamente dominados. Ela não pensa, a capacidade de pensamento dela é neutralizada nesse grau de possessão terrível. Existem níveis de possessão em que a pessoa ainda consegue pensar. E existem outros níveis de possessão que a pessoa não consegue nem pensar. Ela não tem noção de estar viva. Assim será o anticristo. Uma pessoa que só vai existir praticamente no corpo, mas todos os seus sentimentos estarão completamente dominados pelo diabo. Ela não vai pensar, ela não vai decidir absolutamente nada, ela não vai pensar nada, simplesmente ela se entregou aos projetos de Satanás e a sua vida vai ser completamente neutralizada. Mas para que o diabo fale abertamente no mundo, para que o diabo assine papéis, ele vai precisar usar essas mãos, esse corpo, essa boca. Assim será o anticristo. Então, irmãos, nós vamos dar uma paradinha, depois nós voltamos a partir então do verso 24, tá ok?